lá, confira agora as principais notícias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A Assembleia deve apresentar manifesto junto com a bancada federal pedindo auxílio do Congresso para evitar que o governo encerre os trabalhos da Secretaria de Saúde Indígena. Pelo menos 300 índios de diferentes etnias estiveram na sede do Parlamento Estadual para pedir apoio. O Amazonas é o estado com a maior população indígena do Brasil. São pelo menos 2.500 aldeias espalhadas em todos os municípios que abrigam mais de 250 mil pessoas de pelo menos 66 etnias diferentes. Com o anúncio do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em extinguir a Secretaria de Saúde Indígena, a população de índios do Amazonas decidiu protestar e pedir apoio do Poder Legislativo para evitar a ação. A proposta do governo é alterar o custeio do serviço. Hoje, ONGs, associações e entidades do terceiro setor são pagos pelo governo federal para executar a tarefa. O novo ministro quer que o próprio executivo faça o trabalho. Situação que, para o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena no Amazonas, é um retrocesso, já que o Poder Executivo Municipal não consegue atender nem a demanda da população local. A questão da municipalização, que nós já passamos por ela uma vez e que não deu certo isso, para nós é um problema muito sério, porque as prefeituras, não desmerecendo, mas não estão dando conta nem do povo delas de assumir a responsabilidade de todos os meses em área, como a saúde indígena faz. Na Assembleia Legislativa, os deputados devem encaminhar um manifesto junto à bancada federal pedindo auxílio do Congresso para evitar que o governo encerre os trabalhos da Secretaria de Saúde. Já se fala em um manifesto que nós vamos fazer contra essa iniciativa, no sentido de sensibilizar a bancada federal, para que a bancada federal tome as iniciativas e as providências necessárias no sentido de repudiar essa iniciativa. Conversar com a bancada de deputados federais, esperar eles chegar de amanhã para sexta-feira, fazer uma reunião com eles, com as lideranças, para botar e pontuar cada problema que vai prejudicar essa população indígena. O que ocasiona a extinção do DICEI? O que vai ocasionar com o CESAI? Então, isso é que nós acordamos ontem já e nós vamos fazer junto com eles. No Amazonas, se a Secretaria de Saúde Indígena for extinta, 7 distritos de saúde que atendem essa parcela da população também deixarão de funcionar. São os distritos do Vale do Javari, o distrito do Médio Purus, o distrito da capital Manaus, o distrito de Parintins, o distrito do Alto Rio Negro, o distrito do Alto Solimões, além do distrito dos afluentes do Solimões. O presidente da Assembleia, Josué Neto, disse que vai analisar com cautela o relatório que viabiliza a abertura da CPI dos combustíveis no Amazonas. O documento já está na mesa diretora da casa e deve ser avaliado pelo colegiado de líderes e a CCJ. Os constantes aumentos no preço dos combustíveis têm levado o Procon Amazonas a multar os postos de gasolina. O caso pode chegar à justiça se a comissão parlamentar de inquérito que investigará um suposto cartel for instalada na Alean. Que quem estiver praticando qualquer ação delituosa tem que ser condenado, tem que ser julgado e condenado, se assim for configurado. Mas para o consumidor, o que interessa, acima de tudo, e qual esse é o nosso objetivo final? Que o preço diminua. A mesa diretora da Alean já analisa o relatório da Procuradoria da Casa e o Procon sobre a CPI dos combustíveis. O presidente deputado Josué Neto disse que vai analisar com cautela o documento em conjunto com o colegiado de líderes e a CCJ. Segundo Josué Neto, o cuidado na análise do relatório é para avaliar a legalidade da CPI para não ser questionada na Justiça. A Assembleia Legislativa tem um compromisso de que, caso seja instaurada a CPI, que ela seja instaurada da forma correta, para amanhã não acabar em pizza ou para amanhã ela ser judicializada e as pessoas, as instituições relacionadas a ela, entrem na Justiça contra a sua execução. O deputado Álvaro Campelo aguarda a instalação da CPI na Alean para que o Poder Legislativo dê uma resposta à população. Eu espero que ela seja instalada, que a CPI, no prazo estipulado de 120 dias, conclua seus trabalhos e possa contribuir para que a gasolina e o combustível em geral tenha um preço módico e não tenha essa variação semanal que é extremamente prejudicial a todos os consumidores. O deputado Wilker Barreto voltou a denunciar os contratos do governo do estado. Além da situação das piscinas, que segundo o parlamentar está com valores de manutenção acima do mercado, o preço do sopão fornecido pela SEDUC também foi questionado.
De acordo com Wilker Barreto, os documentos apresentados foram retirados do portal da transparência e indicam preços bem acima dos praticados no mercado. O valor do quilo da sopa servida pela SEDUC é de mais de R$ 80, como aponta o contrato. O governo quer pagar, porque eu espero que não pague, R$ 84,76 por uma sopa de peixe, o sopão do Wilson Lima. Enquanto que o quilo do bacalhau no supermercado mais sofisticado de Manaus é R$ 40. Nós estamos falando do valor empenhado, está aqui o empenho, e aí contra fatos não há argumento, está aqui por transparência, R$ 4.756.731,20, empenhado no dia 15 de março. Pela sopa? Pela sopa. Aonde? SEDUC. Na SEDUC do Luiz Castro. Certo? Será que ninguém deu tempo de ver em 90 dias esses contratos? Sobre as piscinas, imagens aéreas também foram usadas pelo parlamentar para provar que as piscinas que estão nos contratos têm medidas diferentes das construídas. E não esqueçamos das piscinas. Mostrei a piscina 4x4, que vai custar, se pagarem, R$ 4.000 por limpeza. Então, o meu papel é fiscalizar e acredite, eu estou ajudando mais o governo do Wilson Lima do que muitos secretários que omitem isso. Ou é incompetência ou é má fé, mesmo com dinheiro do contribuinte. Vou fazer o encaminhamento pedindo explicações. Porque eu tenho aqui os dados, eu tenho um contrato, eu tenho o empenho, eu tenho as informações. Eu quero ver qual é a resposta, que eu acredito que não tem. O líder do governo na Assembleia, deputado Carlinhos Bessa, usou a tribuna para justificar que a denúncia apontou um contrato feito pelo ex-governador e que o governo de Wilson Lima vai alterar a empresa fornecedora e buscar valores mais justos. Na realidade, o contrato já está então, com a suspensão do contrato, está havendo uma auditoria no contrato para que seja encaminhado para os órgãos de controle para verificar a responsabilidade de quem fez esse contrato. Mas esse contrato é um contrato de 2018, esqueceram de falar isso, então estou deixando bem claro, e foi realizado o empenho em 2019, mas foi anulado no mesmo dia, de acordo com a tela que eu tenho aqui em mão, ofertado pelo governo do Estado, porque ele não se satisfaz com esse contrato não faz parte do governo do Estado do Amazonas atual. Eles querem realmente rever isso e responsabilizar quem quer que promoveu o tal ato. A presidente do TCE, Yara Lins, participou da sessão plenária desta quarta-feira. A conselheira veio à Assembleia entregar a prestação de contas do órgão referente ao exercício de 2018. De acordo com a Constituição, o Tribunal de Contas, que tem o papel de fiscalizar as contas dos órgãos públicos, também deve disponibilizar as próprias contas à Assembleia Legislativa. O relatório segue para a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, de onde segue para a análise e aprovação dos parlamentares em plenário. Mariana Braga para a TV Aleão. Deputado João Luiz apresenta projeto de lei que proíbe homens condenados por agressão a mulheres de assumir cargos públicos. O deputado João Luiz apresentou a proposta semelhante ao que já tramita no Congresso Nacional. Condenados pela Lei Maria da Penha não poderão assumir cargos públicos. Para o deputado, essa é uma forma de abominar a prática de pessoas que agem de forma covarde e de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na tribuna, João Luiz citou um caso de feminicídio que aconteceu no município de Nova Olinda do Norte. Segundo o deputado, uma disputa de terra terminou na morte de uma mulher que não teve o nome citado. João Luiz pediu o apoio da presidente da Comissão da Mulher, deputada Alessandra Campelo, para acionar o delegado-geral de polícia no Amazonas para que investigue o caso. Isso é inaceitável, mas essas agressões crescendo a cada dia, por isso que esse projeto de lei vem para inibir esse tipo de situação, porque imagine
uma pessoa que agrediu essa senhora, depois está no cargo público desfrutando de um salário, de uma posição. Quer dizer, causou problemas na família, a senhora veio a óbito e o cidadão fica na bem boa. Esse projeto vem para inibir e nós vamos fortalecer, juntamente com a Comissão do Direito de Defesa das Mulheres aqui da Assembleia, para poder fazer com que mais projetos venham a ser construídos para apertar sobre isso, porque isso temos visto no Brasil inteiro, principalmente aqui no estado do Amazonas, essa crescente de agressões às mulheres. São apontados como violência obstétrica os atos que ofendam ou agridam a mulher de forma física ou psicológica durante o trabalho de parto. A repórter Daniela Cardoso conversou com a deputada Joana Dark, que tem propostas para esse tema. Os crescentes casos de violência obstétrica levou a deputada Joana Dark a trazer esse assunto aqui no plenário na sessão desta quarta-feira. Deputada, por qual motivo a senhora defende que os casos de violência obstétrica devem ser considerados como casos de violência contra a mulher e de que maneira que essa mudança contribui para combater a violência? A gente fala muito, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala muito da violência física, da psicológica e muitas vezes a gente esquece a violência obstétrica. A violência obstétrica acontece no momento em que a mulher está mais frágil e quando ela acontece, ela prejudica não só a mulher, mas prejudica toda a família e prejudica principalmente a criança ou o bebê. Então, nós queremos fortalecer essa discussão, trazer as políticas públicas e em qualquer discussão de violência contra a mulher, inserir a violência obstétrica, porque a gente não pode deixar isso para depois, não pode deixar para discutir depois, porque as mulheres não sabem ainda o que é esse tipo de violência. Então, é isso que a gente pretende fazer enquanto comissão, enquanto Assembleia Legislativa e no nosso mandato. Muito obrigada, deputada. Daniela Cardoso para a TV Assembleia. Deputada doutora Maiara apresenta em plenário requerimento para o projeto anticorrupção no Estado. Os detalhes com o repórter Rafael Marques. O projeto anticorrupção em âmbito nacional já foi apresentado em 14 estados e agora chega aqui no Amazonas. A matéria traz diversas medidas, como o acordo de leniência e a delação premiada. Aqui no Amazonas, o PL foi apresentado pela deputada doutora Maiara e aguarda a aprovação dos demais parlamentares. Rafael Marques para a TV Aleã. E sem acordo com o governo, professores do Estado vieram ao Legislativo apresentar reivindicações de melhoria salarial. Lambert Melo, coordenador financeiro da Asprom Sindical, falou em nome dos profissionais da educação. Os professores pedem um reajuste salarial de 15% e rejeitaram a proposta apresentada pelo Executivo Estadual, que ofereceu apenas a reposição das perdas causadas pela inflação. Lambert Melo defendeu o uso dos recursos do Fundeb para o pagamento do aumento dos salários. Professores estão à espera de uma resposta positiva do governador. Amanhã nós estaremos na sede do governo do estado, amanhã no dia 28 de março, a partir das 8h30 da manhã, buscando abrir esse diálogo com o governador, já que o diálogo com o secretário da Educação já foi finalizado, não avança mais. Nós não aceitamos a proposta que foi feita pelo secretário de apenas a reposição da inflação, 4%, e nós continuamos reivindicando os nossos 15%. Amanhã, então, nós esperamos ser recebidos pelo governador do estado e que ele seja sensível à pauta dos professores e possa fazer uma proposta melhorada. A deputada Terezinha Ruiz, presidente da Comissão de Educação, defende a presença de intérpretes de Libras em eventos culturais. A deputada Terezinha Ruiz apresentou um projeto de lei para promover acessibilidade e inclusão em eventos culturais no estado. A proposta visa garantir que os organizadores assegurem a participação de um intérprete da língua brasileira de sinais, promovendo o entendimento, conforto e interação com pessoas surdas. A parlamentar ressaltou a importância do tradutor de Libras em festivais, peças teatrais, aberturas solenes e inaugurações públicas, dentre outros eventos. No Brasil, cerca de 24% da população são pessoas com deficiência. Segundo o Ministério da Educação, mais de 9 milhões são pessoas surdas. O deputado Álvaro Campelo se reuniu com a titular do Juizado da Infância e da Juventude para conhecer os projetos sociais desenvolvidos pelo Poder Judiciário.
Álvaro Campelo é o presidente da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa. O parlamentar pretende dar apoio às ações desenvolvidas pelo Juizado da Infância e Juventude, que possui projetos relacionados à adoção de menores, inspeções em escolas e hospitais e medidas de atenção às crianças vítimas de violência. Eu recebi o convite da doutora Rebeca Mendonça, titular do Juizado da Infância e da Juventude, para fazer uma visita e ela me apresentou uma série de projetos que já são desenvolvidos por aquele juizado, né, projetos lindos, projetos de um grande alcance social e que precisam de um suporte por parte da Assembleia Legislativa, por parte da comissão que eu presido, que é a Comissão de Promoção e Defesa da Criança, do Adolescente e do Jovem, no sentido de que esses projetos eles possam ter um alcance maior, no sentido de que esses projetos possam alcançar outros jovens, outras crianças e adolescentes, em especial do interior do estado. E uma audiência pública foi realizada em Itacoatiara para tratar sobre o manejo sustentável do jacaré na região. A proposta do debate foi do deputado Sinésio Campos. No interior do estado, a superpopulação dos jacarés é um problema ambiental e social. Os animais reduzem o estoque de peixe, atacam o gado e também podem causar ferimentos fatais aos ribeirinhos. Pela atual legislação, a caça do animal é proibida. Esse é um problema enfrentado pela população do município de Itacoatiara. Um grupo de vereadores se reuniu para encontrar uma solução para o problema. Os parlamentares buscaram o apoio da Assembleia Legislativa e se uniram ao deputado Sinésio Campos para formar um grupo de trabalho que discutiu a questão. Nós estamos há 8 anos trabalhando nessa possibilidade de tornar possível o manejo sustentável do jacaré. Nós entendemos que há realmente uma grande população de jacaré e, pelo que nós conhecemos, essa atividade poderia hoje estar gerando renda e emprego para nossos irmãos ribeirinhos. Quando a gente fala de manejo sustentável do jacaré, a gente está dando a oportunidade de geração de emprego e renda. A gente aqui também, no interior, a gente está trabalhando com outras alternativas, que a gente não fique mercê só do polo industrial de Manaus. Então, com certeza, isso irá ajudar bastante os nossos munícipes. A alternativa encontrada foi a criação de uma unidade de conservação municipal, o que torna possível a exploração sustentável do jacaré. Uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Itacoatiara discutiu a viabilidade econômica da atividade, que deve beneficiar aproximadamente 40 comunidades da região. É uma atividade já explorada, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. E a Prefeitura de Itacoatiara tem o dever, a obrigação de dar todo o incentivo e todo o apoio. O deputado Sinésio Campos afirmou que o grupo de trabalho que discutiu o manejo sustentável do jacaré cumpriu o seu objetivo, que é viabilizar alternativas de geração de renda no interior. A questão do manejo de jacaré é uma atividade econômica viável, ambientalmente correta e socialmente justa. E principalmente algo que é muito danoso hoje, a superpopulação de jacaré está causando dano não só ao meio ambiente, a pessoas. Muitas pessoas são vítimas hoje de ataques de jacaré. E ao invés de ser um problema, pode ser uma solução, onde o couro pode ser objeto de confecção de bolsas, sapatos, cintos, né? Uma alternativa da nossa biodiversidade, como também a carcaça, ou seja, os ossos pode ser também um grande insumo para a produção de ração animal, para a piscicultura, para a avicultura, e como também a carne, ela é extremamente rica em proteína, com baixo teor de gordura. De acordo com Juliano Valente, diretor-presidente do IPAAN, o governo do estado apoia a iniciativa. Ele afirma que, uma vez implementada a unidade de conservação, os órgãos ambientais vão definir as regras para a exploração da espécie. Primeiro ponto, depois da criação da unidade, que já foi feito, né, precisa ser aprovado o plano de gestão da unidade, né, da RDS, que é a RDS do Arari. Né. Nessa configuração de planejamento, ou seja, de aprovação do plano, claro que vai requerer um recurso financeiro para isso. Depois vai requerer uma série de outros recursos, né, como mapeamento, zoneamento, locais onde poderão ser explorados, a quantidade de espécies, a forma como que as espécies devem ser manejadas efetivamente, enfim, todos esses critérios.
Esses critérios são desenvolvidos junto com a Secretaria de Meio Ambiente, porque é uma reserva municipal, né, juntamente com o apoio do órgão licenciador. Em primeiro plano, o órgão licenciador é o IBAMA, mas nós estamos pedindo delegação de competência para o Estado do Amazonas e aí entra o IPAAM, né, que é o órgão, portanto, que vai estabelecer no licenciamento as regras de uso para todo o intento aqui proposto, que é o manejo do jacaré. E o Alenha Notícias fica por aqui. Até amanhã com os principais fatos do Parlamento Estadual.